gostaria que você falasse sobre a prestação de contas que você fez na sexta-feira em Conselheiro Paulino. Como que foi? Foi muito positivo. A gente até imaginava que teria algumas dificuldades, porque choveu forte, choveu bastante, mas as pessoas estavam lá com seus guarda-chuvas, acompanhando a audiência, tendo a oportunidade de fazer lá os seus comentários, as suas perguntas. Então foi uma audiência muito produtiva e eu não posso deixar de dizer, a gente retorna aproximadamente 2 anos depois, um pouco mais do que isso, da gente ter feito com teu apoio, com o apoio da Com Amor, com o apoio daqueles que tiveram presente no ato público. Conselheiro Paulino pede respeito, porque é sempre importante a gente dizer, Conselheiro foi um dos distritos mais atingidos, a gente pode dizer que foi o mais atingido, inclusive no que diz respeito ao número de vítimas na tragédia de 2011, e não tinha sido incluído no plano de trabalho da Prefeitura e do Governo do Estado, naquelas localidades que teriam acesso a investimentos. Nós fizemos naquela época coleta de assinaturas, fizemos um ato público na praça e hoje tem diversos investimentos sendo realizados em Conselheiro, inclusive a partir de verbas federais que foram disponibilizadas. Mas quem executa é o município, ou seja, a Prefeitura e o Governo Estadual. Então a comunidade Conselheiro Paulino teve presente há 2 anos atrás e teve também presente na audiência pública de sexta-feira. Foi um encontro muito positivo, Cezinha. Só relembrando, até aquela oportunidade, antes daquele ato, a Conselheiro estava praticamente esquecida pelo governo federal. Aí foi feito esse ato, foi coletado aí centenas de assinaturas que através da sua assessoria foi encaminhada lá para o governo federal. Então a partir daí começaram a surgir, né, as obras aqui no distrito. Porque como é que funciona o encaminhamento de obras? Como é que uma verba é liberada do governo federal? A prefeitura ou o governo estadual tem que fazer o encaminhamento dos projetos e o governo federal libera a verba. Agora, se a prefeitura não fizer o encaminhamento do projeto, dificilmente o governo federal consegue fazer o investimento. Então o que estava acontecendo? O governo do estado estava com algumas verbas disponibilizando para a cidade e pediu à prefeitura municipal que indicasse aonde esses investimentos iam ser feitos, ou seja, se a contenção ia ser feita no bairro X ou no bairro Y. E infelizmente naquele momento, em 2011, a prefeitura municipal não indicou o distrito de Conselheiro Paulino. Por isso que a gente teve a oportunidade de ir para a praça pública, de ir para as ruas, solicitando esses investimentos e aí batalhando junto ao governo federal para que essas verbas sejam disponibilizadas. Foi isso que a gente fez, ou seja, no contato com a comunidade e depois batalhando em Brasília junto aos ministérios. Então essa pressão positiva que foi feita nesse ato público, ela foi de uma importância grande. Beleza. Estamos no alto do Floresta, aqui onde está sendo feito um muro de contenção. Aqui também foi um dos locais mais atingidos. Fala pra gente um pouquinho sobre essa obra. Olha, são 36 milhões divididos em 3 obras liberadas pelo Ministério das Cidades. Essa contenção que está acontecendo aqui no Floresta, ali no Tauru, que lá no Ministério se chama de Jardinlândia, mas a comunidade conhece como Tauru, um grande investimento que está sendo realizado também de contenção. Quem está vindo para Conselheiro Paulino, olhando à esquerda, vai ter a dimensão da obra que está sendo feita e, além disso, da obra dos 3 irmãos, né, que é a contenção de rochas, que tem que ser modificado o projeto. O Estado tem que fazer o encaminhamento, porque houve uma queda de rochas depois do início da liberação dos recursos. Existe uma reclamação da comunidade dos 3 irmãos, que é uma reclamação que deve ser considerada sim. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas, o período de chuvas fortes está chegando, dezembro já está aí, a gente está perto de dezembro, e a comunidade local está pedindo que os investimentos sejam realizados mais rapidamente. E eu estou adensando essa cobrança. Lá no próprio Ministério das Cidades eu tive a oportunidade de estar com o Tiago, que é o responsável da área pelo acompanhamento, pela liberação desses recursos, mas até então o governo estadual não tinha ainda feito o encaminhamento da modificação da proposta, mas o investimento está andando. Mas a gente tem que estar cobrando agilidade, porque o executor daquela obra é o governo do estado do Rio de Janeiro. Gostaria que você falasse sobre as casas populares, os apartamentos que estão sendo entregues aqui em nossa cidade. É quase 3 anos após a tragédia, mas sempre lembrando que Friburgo, da região serrana, foi o primeiro município a entregar os apartamentos. Como que você vê essas obras também de entrega dos apartamentos?
É verba federal também, ou seja, que está sendo disponibilizada. Nada mais natural do que os municípios que foram tão duramente atingidos possam ser aqueles primeiros a estarem recebendo recursos federais. É isso mesmo que tem que acontecer, não podia ser diferente. Mas é importante que a gente tenha agilizado o processo de construção. Friburgo se adiantou, está entregando algumas residências, mas o número prometido ainda é um número muito maior e a gente tem que ficar na cobrança e na exigência de que as outras casas possam ser entregues. Até porque você sabe disso, Cezinha, tem ainda um conjunto de famílias que precisam ter acesso à moradia e que estão esperando ansiosamente a entrega dessas casas. A Caixa Econômica Federal tem realizado a sua parte, tem procurado fazer os investimentos, o governo federal fez a sua parte também disponibilizando recursos, e o que a gente espera também é que o Estado possa dar agilidade aos investimentos que estão sendo ali realizados e que as casas possam estar sendo entregues também num prazo de tempo mais curto, inclusive para que essas famílias tenham acesso à moradia. E a gente lembra também, numa visita que o governador fez na nossa cidade, e você fez um questionamento cobrando mais agilidade para as obras na nossa cidade. Você lembra disso? Lembro bem, né? Foi um ano da tragédia, quando se lançou a pedra fundamental das casas populares, o que eu acho que foi desnecessário. Você não tem que lançar pedra fundamental, você tem que mostrar resultado, você tem que mostrar aquilo que está sendo feito, a não ser que você vá fazer uma explicação do empreendimento, de um projeto que vai ser realizado. Para mim, naquele momento, era desnecessário. Mas eu fui àquele encontro porque, numa homenagem que foi feita aos bombeiros no Teatro Municipal, o vice-governador perguntou: Glauber, você vai lá? E eu acabei dizendo: vou. E aí, como eu não gosto de furar com a minha palavra, não faço isso, fui lá. E quando eu cheguei lá, eu vi algo que eu não gostei. Ou seja, estava uma rasgação de seda grande, autoelogios, no momento de dificuldade da cidade, parecia que a gente estava vivendo num mundo de fantasia. Aí eu pedi a palavra e falei de um recurso. Primeiro, falei do respeito que eu tinha do ponto de vista pessoal às pessoas que estavam ali, mas ao mesmo tempo fiz uma crítica, uma cobrança bastante franca. Primeiro, disse que não considerava natural ter um recurso de 71 milhões, que era para a recuperação das escolas, parados na conta do Estado e com muitas crianças ainda tendo dificuldade de acesso às aulas, porque as escolas estavam em péssimas condições. E falei também daquelas famílias com enormes dificuldades no recebimento do aluguel social. Cezinha, até hoje você tem esses recursos da educação parados na conta da Secretaria de Estado de Educação. As grandes emissoras do Brasil já fizeram reportagens sobre esse assunto. Eu já tive a oportunidade de entrar com uma representação no Ministério Público contra o Estado e não tem como a gente não fazer a cobrança, porque uma verba disponibilizada, ela tem que ser utilizada. Você não pode ficar com essa verba 1 ano, 2 anos parado numa conta e depois, inclusive, Prefeitura ou Estado devolverem a verba ao governo federal porque ela não foi utilizada. E toda vez que eu tiver que fazer esse tipo de cobrança, pode um ou outro torcer o nariz, não gostar do que eu estou fazendo, mas é minha obrigação. Como parlamentar, o deputado ele tem 3 funções bastante claras. Primeiro, legislar, trabalhar a legislação, e a gente fez isso com a Lei 12.608, que é a primeira Lei Nacional de Redução de Riscos de Desastres e que inclusive hoje é aquela que gere todas as relações da defesa civil no Brasil. Segunda tarefa do deputado federal é exatamente o braço institucional, batalhar para que verbas possam estar sendo disponibilizadas, e a gente fez isso, está fazendo. E tem uma terceira tarefa, que é a fiscalização dos atos do Executivo Federal e também a fiscalização de verbas disponibilizadas. Então, quando eu faço essa cobrança ao Estado, eu estou no cumprimento daquela que é a minha tarefa. Eu não posso deixar de cumpri-la, porque senão eu não vou estar realizando o meu papel, e eu tenho que realizar. Então, foi essa cobrança que eu fiz naquele dia, quando se completava 1 ano da tragédia. Aqui onde nós estamos, já aconteceu mais uma, foram 2. E parece que as obras aqui estão andando a passo de tartaruga. O senhor poderia falar mais alguma coisa em relação a essa obra? O governo federal disponibilizou a verba para que esse investimento, essa obra fosse feita, mas existe uma reclamação muito grande dos moradores, e com razão, inclusive na audiência pública que a gente fez sexta-feira na Praça de Conselheiro. Essa foi uma reivindicação levada
que a obra não está acontecendo na velocidade que ela deveria. Ele está se aproximando do período das chuvas, dezembro já está aí, a gente está muito perto de dezembro, então o que a gente vem aqui é ter a oportunidade de exercer o nosso papel de cobrança na agilização do procedimento da realização dessa obra. Ou seja, o governo federal disponibilizou a verba, disponibilizou, mas o Estado tem que dar agilidade na execução. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Cezinha, é que aqui teve um deslocamento de rochas depois de 2011, ou seja, foi a tragédia em cima da tragédia. E há uma necessidade, há uma exigência por parte do governo federal, do Ministério das Cidades, de reavaliação do projeto encaminhado pelo Estado. Eles estão dando continuidade na obra, ou seja, estão caminhando e fazendo o caminho ao mesmo tempo, tudo bem, mas ao mesmo tempo o Estado não pode deixar de fazer o encaminhamento das modificações que são propostas no projeto como um todo. Então, duas são as cobranças. Em primeiro lugar, a necessidade de uma agilização do procedimento e, em segundo lugar, o encaminhamento das alterações necessárias ao projeto global por parte do governo do Estado ao Ministério das Cidades. Todas essas informações têm que ser mandadas o mais rápido possível, porque a comunidade dos Três Irmãos está fazendo a cobrança e com razão de uma agilização. Então está faltando documento por parte do Estado? Da última vez que eu estive no Ministério das Cidades, com o técnico Tiago, ainda não tinha sido encaminhada a alteração da proposta à Caixa Econômica Federal e ao Ministério das Cidades. Então, até aquele momento, esse encaminhamento não tinha sido feito. Se eles fizeram de ontem para hoje, ou seja, nos últimos dias, a gente vai agradecer e a gente vai registrar. Mas enquanto não fizerem o encaminhamento de todos os documentos que são necessários, a gente vai fazer a nossa parte, que é a realização da cobrança. E há quanto tempo você esteve com esse representante do Ministério da Cidade? Aproximadamente de 15 a 20 dias ele esteve numa audiência da comissão, de uma comissão da Câmara Federal, mas antes disso, tratando especificamente desse projeto, eu tive a oportunidade de estar com ele no próprio Ministério da Cidade. Deputado, nós continuamos aqui no Três Irmãos. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre emendas, né? A gente acompanha aí o trabalho que você vem desenvolvendo, dando voz e vez na comunidade para se organizar, participar, é feita uma votação. Primeiro fala para a gente sobre esse seu projeto, fala um pouquinho sobre o seu projeto para a gente. O nome desse projeto, Cezinha, é Emendas Participativas, porque o deputado ele tem uma quantidade de recursos que ele coloca de emendas ao orçamento federal. E a maioria das pessoas não sabia disso, e o deputado normalmente ele negocia lá com o prefeito e não ouve a comunidade sobre aquilo que tem que ser feito, sobre aquilo que tem que ser realizado. E a gente faz de uma forma diferente. A gente convida a comunidade para participar em conjunto com a gente da definição da destinação desses recursos. E foi isso que a gente fez em Friburgo, em várias plenárias já realizadas, e nessas plenárias foram centenas de pessoas, teve plenária que deu mais de 1000 pessoas presentes, opinando, votando, discutindo. Já teve emenda, como por exemplo, do Hospital Raul Sertã para compra de equipamentos, que foi uma solicitação grande da comunidade, equipamento de raio-x, mesa cirúrgica, que houve a compra, mas que ele ficou durante muito tempo encaixotado no corredor do Hospital Raul Sertã. Você vai lembrar disso, porque vocês fizeram também esse acompanhamento. Agora, graças a Deus, os equipamentos já foram disponibilizados para a comunidade e já estão em funcionamento. A gente fez uma cobrança também muito incisiva, porque o governo federal liberou a verba, mas o equipamento não tinha sido colocado ainda à disposição das pessoas, estavam encaixotados. Agora já está funcionando. Além disso, a gente tem emendas, por exemplo, como a que foi do Lar Abrigo Amor a Jesus, que a comunidade local votou, foram comprados lá veículos para o Lar Abrigo Amor a Jesus e disponibilizados. Agora tem outras emendas, eu citei aqui só alguns exemplos, que estão gerando muita preocupação. Agora a gente acaba de perder um recurso ali para a comunidade do Nosso Sonho, ali em Olaria. Uma verba para próximo da Escola Helena Coutinho, de R$750 mil, que já estava empenhada. O que é verba empenhada? Já estava reservada financeiramente e a prefeitura deixou de encaminhar os documentos para que essa verba pudesse estar sendo concretizada, para que a obra pudesse estar sendo feita. A gente acabou de perder essa verba, Cezinha. A prefeitura perdeu o prazo do encaminhamento de todos os documentos. Isso não tem o menor cabimento. E aí perdeu, não tem mais jeito? Olha, quando a prefeitura não encaminha os documentos no prazo,
o Ministério, ele no final das contas, ele tem a possibilidade de dizer, não, se não encaminhou os documentos, a gente restringe a possibilidade de liberação dos recursos. Algumas vezes você consegue ainda uma prorrogação de prazo, mas é difícil. Depois que você perdeu, você recompor essa verba é uma dificuldade muito grande. Então não é algo fácil não, é algo difícil. Então o que a gente espera é que a Prefeitura não perca mais essas verbas que estão sendo disponibilizadas para o município. Como é que você vai perder uma verba que já foi tão difícil você conseguir depois de um processo burocrático que é tão complicado? Então é um verdadeiro absurdo. Agora a gente tem uma verba para a escola para a construção de creche em Varginha e uma verba também para a reforma da escola em Salinas, que a Prefeitura está com prazo apertado de encaminhar os documentos. Foram feitas diligências, ou seja, exigências de falhas no projeto, de coisas que precisam ser encaminhadas, e até agora não foi. Então a gente faz aqui essa cobrança, porque essas comunidades não podem ficar sem esses recursos. Nós tínhamos também, eu participei até daquela sua audiência, onde a comunidade do Cordoeiro também se organizou e conseguiu uma verba, conseguiu aprovar uma verba para a rua Chico Mendes, lá no Cordoeiro, faz a ligação entre Cordoeiro e Arrebraunes. Como está essa situação? Olha, ali começou com o seguinte, a comunidade inicialmente tinha solicitado que fosse realizada a contenção ali no Dom Bosco. Na época a gente foi à Prefeitura e a Prefeitura disse, não precisa fazer esse investimento, porque isso já está incluído no programa Somando Forças, que a Prefeitura vai fazer com o governo do Estado. E aí a comunidade então pediu alteração para a rua Chico Mendes. Acabou que naquela época não foi feito a contenção que tinha sido feita do Dom Bosco através do programa Somando Forças naquele momento, e a comunidade ficou prejudicada mais uma vez. O que a gente fez? A gente fez a colocação da emenda então para a realização da Chico Mendes. A Prefeitura perdeu o prazo do encaminhamento dos documentos, segundo o Ministério da Integração. A gente retornou ao Ministério, conversei com o Alexandre Navarro, que é o secretário executivo. Ele disse que poderia tentar disponibilizar uma outra rubrica para que fosse colocado uma nova verba para a rua Chico Mendes, para que aquela obra, para aquele investimento fosse feito. A gente ainda está tentando reverter isso, mas com muita dificuldade. Ou seja, eu espero até o final do ano conseguir reverter, mas a gente está encontrando agora dificuldade junto ao Ministério da Integração e no entendimento da própria Prefeitura dos documentos que precisam ser encaminhados e do que precisa ser cadastrado. Mas a verdade é a seguinte, essa verba já foi perdida uma vez por falta de encaminhamento dos documentos da Prefeitura, segundo o Ministério da Integração Nacional. A Prefeitura vai dizer que já encaminhou, mas não é o que diz o Ministério da Integração. O Ministério da Integração diz que não foram encaminhados todos os documentos que tinham que ser e por isso a verba foi perdida. Uma outra emenda também que beneficiou a comunidade do Cordoeiro foi a compra de uma ambulância. A comunidade do Cordoeiro e outras. Até hoje a gente não vê ambulância lá no posto de saúde. É veículos para a área de saúde Cordoeira, Vargem Alta e também para Campo do Coelho. Essas ambulâncias já foram compradas e estão paradas no pátio da Prefeitura. Basta a Prefeitura colocar essas ambulâncias, esses veículos a serviço da comunidade. Já estão compradas e paradas no pátio da Prefeitura. A gente não quer ficar só dando notícia ruim. A minha vontade era estar aqui falando de todas as notícias positivas. Mas quando algo não é realizado, ou seja, uma verba é disponibilizada e não é realizado aquilo que tinha que ser feito, a gente tem que dizer, porque a gente não pode esconder, porque a comunidade precisa saber aquilo que está acontecendo até para fazer a boa cobrança. Verdade. Você teria mais alguma informação em relação a emendas participativas? Olha, tem um conjunto de emendas que a gente espera que até o final do ano agora a Prefeitura encaminhe os projetos. Por quê? Porque se não encaminhar o projeto, as emendas não são disponibilizadas, não são liberadas. Como, por exemplo, também lá na quadra de Salinas, na quadra de Baixada de Salinas. Se tiver tudo encaminhado da forma que tem que ser, a probabilidade, a possibilidade da liberação de uma verba é muito maior. Tudo que está acontecendo na cidade hoje, Cezinha, de obra, é verba federal. Essas contenções que estão sendo realizadas, esses investimentos que estão sendo feitos. Um dia desse, eu passei por várias obras que estão acontecendo na cidade, comecei ali pela Vila Amélia. A obra de reforma daquela quadra, verba federal. Aí saí da Vila Amélia, vim em direção ao Conselheiro Paulino, parei ali no Lazareto. Aquela obra que está sendo feita do muro de contenção, verba federal. Se você continua andando mais um pouquinho, você chega aqui no Jardim Ouro Preto, verba federal, aquela contenção de encostas que estão sendo feitas. Se você anda mais um pouco, você chega ali no Tauru. Aquela grande contenção, ou seja, aquele grande trabalho e a drenagem que já foi realizada, verba federal.
Se a gente continua andando, vem no Floresta como foi hoje, verba federal. Nos Três Irmãos é verba federal. Mas precisa ser agilizado os processos, ou seja, porque o governo federal disponibiliza a verba, libera, mas quem faz o investimento, quem faz a execução é o Estado e a Prefeitura. Você vai ali em Olaria, também aquele espaço esportivo que está sendo feito na Via Expressa, verba federal. O que a gente precisa agora? De boa execução desses recursos que estão sendo disponibilizados, porque eu falo sem medo de errar. Nunca na história de Friburgo foi liberada uma parcela tão grande de recursos de verba federal, mas esses recursos precisam ser aplicados com agilidade e da forma correta. Obra do Rio Bengalas, também, Conselheiro Paulino, verba federal. Então tem muita verba federal disponibilizada, que a gente precisa de uma boa execução por parte da Prefeitura e do Estado. Você, como falou anteriormente, você também é um fiscal. O nosso programa também, da sua maneira, também faz a sua fiscalização. Estamos falando de verba federal. Então, um centro esportivo em Olaria. Segundo informações que a nossa produção recebe, aquela obra está paralisada, apesar de ser com recurso federal. Você tem alguma notícia em relação ao porquê da paralisação daquela obra? O cronograma daquela obra já estava muito atrasado. Ela já tinha que ter sido entregue há bastante tempo. Eu fiz um contato com os representantes da obra, encaminhei à própria Prefeitura um pedido de informação formal assinado por mim, para que a Prefeitura possa dar justificativa do porquê o investimento não está acontecendo no prazo devido e quais são as medidas que a Prefeitura está tomando para que isso seja feito, porque quem tem que fazer a execução daquele serviço é a Prefeitura, apesar deles terem contratado uma empresa privada, mas quem faz a execução do serviço é o município. Então, eu fiz o que me cabia naquele momento, que é notificar, a gente espera a resposta da Prefeitura. Se essa resposta não vier, o caminho natural é uma representação junto ao Ministério Público. Então você já fez um questionamento ao município. Eu gostaria que tão logo o senhor recebesse essa resposta, que encaminhasse para a nossa produção, para que a gente possa dar publicidade nesse assunto, até porque a comunidade de Olaria também espera com muita ansiedade aquela obra. Combinado, Cezinha. Já estou me comunicando aqui com Tamara e com Dedé. Assim que chegar a informação da Prefeitura, a gente remete imediatamente ao seu programa, a você. Uma outra obra também que nós percebemos paralisada há vários meses é a obra da maternidade. Não vou falar que é recurso federal, porque sinceramente não prestei atenção, não sei. O senhor sabe se é governo federal, aquela obra está sendo feita na maternidade? A partir do seu questionamento, a gente vai fazer o levantamento para saber exatamente se tem recurso federal envolvido, se tem recurso estadual ou municipal. Se for recurso federal, a gente pode sim entrar com processo de fiscalização naquela obra, solicitando agilidade nos procedimentos. Então a gente já vai fazer esse levantamento e já vai procurar também, se tiver verba federal envolvida, utilizar o processo de fiscalização devido. E uma outra obra também que a gente percebeu paralisada seria ali no Campo do Pastão. Nós estivemos lá, através do programa Esporte Total, gravando a matéria com as crianças, um projeto interessante que o Souza faz ali. E uma placa da obra já com vencimento vencido, e nada foi feito lá no Campo do Pastão. O senhor sabe alguma coisa em relação a essa situação? Essa foi uma verba que a gente conseguiu para a recuperação dos espaços esportivos. Na época que ainda estava como ministro dos esportes era o Orlando. A gente fez uma conversa com ele, recebeu uma reivindicação da comunidade esportiva de Friburgo. O professor Augusto teve um papel fundamental nesse sentido, de fazer o encaminhamento e de fazer o levantamento daquelas áreas que estavam precisando dessa recuperação. O ministro assumiu o compromisso e a verba foi disponibilizada. Um dia desse até a Prefeitura chamou uma inauguração ali do ginásio de Conselheiro Paulino, verba federal, essa verba que foi disponibilizada junto ao Ministério dos Esportes. As alterações que porventura possam ter no projeto, seja ele qual for, tanto na Vila Amélia quanto no projeto do Pastão, elas têm que ser comunicadas ao Ministério do Esporte para que o investimento seja realizado com precisão. Não pode fugir do escopo do que foi informado antes. Agora, se for para melhorar e tiver uma justificativa bem feita do motivo da alteração que está sendo feita, é claro que vai ter o nosso apoio, né? A gente sabe do trabalho que o Souza faz, é um trabalho que merece todo o nosso respeito, né? E a gente espera que a Prefeitura siga também realizando um trabalho consistente para que aquele investimento possa ser entregue à comunidade local. Agora, além do ginásio Conselheiro do Campo do Pastão, também tem outros espaços, né? Inclusive, salvo melhor juízo, estaria incluído também o ginásio do Cordoeiro, não é isso? Tem outros investimentos de outros ginásios, né, que precisam estar sendo realizados, entre ele a quadra da Vila Amélia, o próprio ginásio de Conselheiro Paulino. Agora, se tiver alteração no projeto, tem que verificar
a quantidade de recursos que vai ser disponibilizado para cada um desses espaços. Se você quiser, inclusive, Cezinha, depois eu te passo a relação de todos aqueles pontos que inicialmente seriam reformados ou reconstruídos com essa verba federal. Deputado, uma outra obra que está chamando também a atenção de toda a nossa cidade, eu acredito de quem passa aqui na beira-rio, Conselheiro, Duas Pedras, é aquela obra que está sendo feita ali dentro do rio. O senhor teria alguma informação para passar para a gente? Aquela é uma verba federal também, que foi disponibilizada e que agora a execução fica a cargo do governo estadual. Um dia desse também o município, né, inaugurou ali a obra da ponte que dá acesso ao Conselheiro Paulino. É verba federal também, ou seja, verba disponibilizada pelo governo federal. O que a gente precisa agora? De uma execução prudente. Tem que ser uma execução dialogada com as pessoas. Tem que ser uma execução de obra que dialogue com as famílias, que tem um impacto direto sobre aquele investimento. Não pode fazer de qualquer maneira, imaginando que as pessoas não precisam ser ouvidas, que as pessoas não precisam ter autorização dos serviços que são realizados, principalmente no que diz respeito à indenização que possa, porventura, ter que ser paga por valores justos. Então essa execução, que é realizada pelo governo do estado, tem que ter esse acompanhamento. Mas aquela é uma obra importante do ponto de vista da estrutura, ou seja, que vai minimizar os efeitos das cheias na nossa cidade, das enxurradas, e que é uma verba federal também que foi disponibilizada para o município. A nossa produção também foi contactada por um grupo de moradores. Você tocou na questão da indenização, eu não sei se o senhor está sabendo disso. Preocupados com a atuação do INEA. O INEA oferecendo, como sempre, indenizações muito abaixo do valor dos imóveis. Aí o senhor, como deputado, o senhor teria como intervir nessa situação, defendendo essas famílias? O deputado, Cezinha, ele tem 3 tarefas, né? Legislar, como a gente disse, é o braço institucional, que é batalhar pelas verbas, né? E além disso a fiscalização. Mas eu, como deputado, posso trabalhar como um interlocutor, um articulador, dialogando com as famílias e procurando dialogar também com o Estado e fazendo as cobranças que são necessárias, inclusive ao governo federal? Posso, né? E estou completamente à disposição de todas as famílias, de todas as comunidades. É algo que vai ser uma solução a partir de uma ação do deputado federal? Não. Ou seja, porque realmente essa execução fica por conta do Estado. Mas como deputado federal eu posso me colocar à disposição para nesse diálogo colaborar e procurar uma interlocução para batalhar em conjunto? Posso e estou à disposição nesse sentido. Se você quiser fazer essa intermediação, esse contato, eu estou às ordens.